Bom dia, me chamo Rayane, sou graduanda em enfermagem do sexto período. Faço parte do projeto de extensão Humanização e Bem-Estar de Discentes em uma instituição de ensino superior. Eu irei apresentar o seminário, o qual eu fiquei por tema a interface ensino, pesquisa e extensão na construção de discentes, relato de experiência de um projeto universitário. Esse artigo foi publicado por universitários da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o artigo em si ele teve como um dos objetivos a conscientização dos discentes sobre a problemática que ainda é tratada como um tabu. Entretanto, ele tem se tornado algo corriqueiro, não só na população brasileira, como na população mundial como um todo também. O artigo ele possui a metodologia descrito-reflexiva sobre o tema e foi direcionado ao ensino, pesquisa e extensão, relacionado ao perfil sociodemográfico, clínico, epidemiológico, nutricional, a autopercepção da imagem corporal e a qualidade de vida de pessoas com HIV. O artigo em questão ele visa a contribuir para a formação da consciência crítica de acadêmicos, fortalecendo assim a sua participação na sociedade enquanto cidadãos, tornando-os sujeitos à sua própria história. Além de encaminhar providências e prestar orientações aos pacientes portadores do vírus HIV. A pesquisa em si ela teve por objetivo ressaltar a experiência de um projeto visando uma reflexão na aproximação dos graduandos com a prática clínica e a vivência com pessoas com HIV, no atendimento da doença e suas consequências. Os discentes tiveram como um dos desafios, além de aplicar a teoria, desenvolver uma estratégia e oferecer uma assistência integral às pessoas com HIV, valorizando as variáveis físicas, nutricionais, sociais, emocionais que envolvem o atendimento desse público-alvo. Mas para iniciarmos de fato, iremos dar enfoque em o que é o HIV. Bom, o HIV é uma sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS. Ela ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T, C, D4+, e é alterando esse DNA da célula que o HIV faz cópias de si mesmo. E após multiplicar-se, eles rompem os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Mas ter o vírus do HIV ativo no seu corpo é a mesma coisa de ter AIDS? Não. Ter o vírus do HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Pois há muitos soros positivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença da AIDS. Entretanto, eles podem transmitir, ou seja, eles são portador da doença, do vírus em si, mas o seu sistema imunológico ele não desenvolveu o AIDS em questão. Entretanto, podem transmitir, como eu já falei, o vírus para outras pessoas por meio de relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho, durante a gravidez, a amamentação e quando não são tomadas as devidas medidas de prevenção. Mas qual a forma de transmissão? A sua transmissibilidade ela se dá através do sexo vaginal ou anal desprotegido, o uso de seringas por uma ou mais pessoas, ou seja, compartilhar o objeto perfuro-cortante, de mãe para filho, como eu falei, durante a gravidez, no parto, na amamentação ou por meio de instrumentos que furam
e cortam e não são esterilizados, tá? Mas como assim? Durante a amamentação. O leite em questão, eles não possuem o vírus ativo do HIV. Entretanto, durante a sucção, pode acontecer que a criança, ela chegue a lesionar, ferir o seio da sua mãe e ela entrar em contato direto com o sangue contaminado com o vírus do HIV. Aí vale ressaltar que o HIV é um vírus da imunodeficiência humana e a AIDS ela surge quando a pessoa se encontra doente como manifestação decorrente da presença do vírus no organismo. Assim, a pessoa pode estar infectada pelo HIV e não estar com a AIDS. Como eu falei anteriormente, a pessoa pode ter o vírus presente no seu corpo, o vírus HIV, e não desenvolver a AIDS, pois pode ser que as células do HIV elas não dominem, entre aspas, todas as células dos linfócitos, causando assim a AIDS, tá? Mas quais as aplicações práticas da legislação para as pessoas portadoras do HIV? Todas as pessoas têm direito à informação clara e exata sobre a AIDS. Os portadores do vírus têm direito a informações específicas sobre sua condição. Todo portador do vírus da AIDS ele tem direito à assistência essa que é prestada pelo SUS, e ele tem direito à assistência e ao tratamento dados sem qualquer restrição, garantindo uma melhor qualidade de vida para ele. Daí nós vamos ao acolhimento às pessoas que vivem com HIV e a AIDS. O que é o acolhimento? Bom, o acolhimento é a prática presente em todas as relações de cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e pessoas atendidas no SUS. No ato de receber e escutar, podendo acontecer de formas variadas. Receber a pessoa, desde a sua chegada, ficar responsável por aquela pessoa, ouvir suas queixas, permitir que ela mostre suas preocupações em relação à doença e deixá-la à vontade para procurar o serviço de saúde e a equipe multidisciplinar, sempre que necessário, facilitando assim o acesso ao serviço e ao tratamento. Tá, mas por que esse acolhimento é importante? Bom, o acolhimento ele se faz necessário, pois ela ajuda o usuário a tirar suas dúvidas sobre a doença e reconhecer as situações de risco e vulnerabilidades individuais. Eles permitem ao usuário falar sobre seus medos e preocupações em relação à infecção pelo vírus HIV. Ela possibilita a criação do vínculo PV-HIV com o profissional e a equipe e o serviço de saúde. Ele também estimula PV-HIV a comparecer com frequência ao serviço de saúde e assim receber os cuidados necessários. Ele ajuda a APHIV a dar continuidade ao tratamento de forma adequada e permite ao profissional de saúde e à equipe como um todo a entender as dificuldades da pessoa e com isso poder ajudá-la de melhor forma, pois se você entende quais necessidades uma pessoa tem, de qualquer forma você vai entender as necessidades e você vai ajudá-la da melhor forma possível. Daí o tratamento. Como se dá o tratamento do vírus HIV? Bom, ainda não tem cura para essa infecção, mas há tratamento com o uso de medicamentos interretrovirais, antes chamados de coquetel, que são disponibilizados gratuitamente pelo SUS. A pessoa pode levar uma qualidade de vida
Quanto mais cedo a pessoa iniciar esse diagnóstico e tratamento, melhor será a qualidade de vida da pessoa e menor será a probabilidade de evolução da infecção para a AIDS. Atualmente, o esquema preferencial da primeira linha, que deve ser usado na grande maioria das pessoas que iniciam o tratamento, é feito com a combinação de 3 medicamentos em um mesmo, que é o comprimido, sendo necessário apenas um comprimido por dia, e isso facilita a ingestão e permite a boa adesão do tratamento, pois se o paciente em questão ele não ter a necessidade de fazer a ingestão de vários comprimidos ao longo do dia, ele toma apenas um, isso ajuda com que ele não esqueça de fazer a ingestão dos comprimidos e, de certa forma, isso vai ajudar em peso no tratamento. Ok, mas como é o tratamento em questão? Considerando que o HIV é um retrovírus, o tratamento da PV-HIV é feito com medicamentos chamados antirretrovirais, que inibem a reprodução do vírus e permitem a retardação da progressão da doença, da progressão do vírus no sistema imunológico da pessoa. Como eu falei, o tratamento não cura a pessoa da infecção pelo HIV. É importante lembrar disso, porém é essencial para a melhor qualidade de vida da pessoa que vive com o vírus de HIV presente no seu corpo. Daí chegamos ao sigilo. O sigilo é a prerrogativa do compromisso ético do profissional de saúde, não só com o vírus do HIV, mas como um todo. Se faz necessário manter o sigilo do estado de saúde do paciente para com outras pessoas, ou seja, você não vai omitir o estado de saúde para o mesmo, você apenas não vai compartilhar informações para com terceiros sem a autorização do paciente, ou seja, deve-se manter o sigilo das informações e a privacidade das pessoas que são atendidas no serviço de saúde. A implementação do tema nas instituições de ensino como forma de prevenção. Bom, sabe-se que mesmo com 30 anos de descobertas e avanços tecnológicos e científicos, a infecção pelo HIV ela ainda se propaga com muita intensidade. É notável que o combate ao preconceito e ao estigma, à discriminação em nosso país e mundo foi e é uma importante ferramenta no controle dessa epidemia, a qual pode ser desenvolvida por meio de ações e atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro de uma perspectiva multidisciplinar integrada. A educação é concisa em relação à temática nas instituições, elas podem levar não só à prevenção do contágio, mas também servir como um agente propulsor na construção do conhecimento, ou seja, gerar conhecimento sobre o dado assunto e, ao gerar o conhecimento, as pessoas estarão cientes da forma de contágio e, assim, elas irão se prevenir do contágio, visando que é uma doença que não tem cura. Lembre-se que questões como orientação sexual, condições de vida, número de parcerias sexuais, uso de drogas, exercício do sexo comercial e o fato de viver com HIV e ter desenvolvido a AIDS não devem ser trabalhadas com base em julgamentos morais, pois a pessoa tem direito à saúde e precisamos acolhê-las com respeito. Certo, mas o que diz a literatura a respeito da problemática? A literatura ela aponta que viver com o vírus do HIV, as pessoas soropositivas, implica um risco muito alto de comorbidades, de
impacto psicossocial negativo em função da alteração na aparência, podendo assim prejudicar a adesão ao tratamento, bem como gerar uma insatisfação na imagem corporal do paciente. Bem como podemos raciocinar, a problemática provocou uma nova visão para a área da saúde, estabelecendo a maior atenção ao paciente, ou seja, os profissionais de saúde eles procuraram se especializar na área para tratar os pacientes da melhor forma, acolhê-los para que eles se sintam confortáveis e busquem o tratamento adequado para eles, impulsionando assim transformações tanto na vida profissional como uma maior oferta de capacitações em serviços especializados para suprir as necessidades e adaptações constantes para o acesso e a integridade do cuidado tão desejado. Foi fundamental para a articulação entre profissionais e usuários para lidar com assuntos afetivos e sociais que antes eram ignorados por ser um tabu muito grande na sociedade. O artigo em questão, ele afirma que os resultados da implementação do assunto no cotidiano, eles são muito encorajadores e ressalta que é de suma importância a exploração dos aspectos sociais, humanísticos e educacionais por meio dessa troca de experiência entre as pessoas, juntamente com a equipe multidisciplinar e ambulatorial, pois torna-se algo dinâmico e promove aprendizado, visando que, uma vez que algo promove o aprendizado, as pessoas elas não irão esquecer do que foi ensinado, do que lhe foi passado, e isso também é uma forma de prevenção para doenças. E para finalizar, eu trago a frase de Andy Campos, o qual diz que muitas pessoas fazem em alguns momentos band-aids, mas lembre-se que eles apenas cobrem, não cura, ou seja, o HIV não tem cura e não vale a pena meio que suprir a necessidade, pois infelizmente é algo que não tem cura, você vai levar pra vida. E é isso. Obrigada.